Você está pensando em comprar o seu primeiro carro usado. Você se sente animado, nervoso, talvez um pouco sobrecarregado. É totalmente compreensível. Adquirir um carro de segunda mão pode ser uma experiência cheia de sensações diversas. Por um lado, há um entusiasmo pela independência, pela liberdade de movimento, por poder pegar a estrada com seu próprio veículo, sem depender de transporte público ou de amigos. Por outro lado, existe a incerteza de não saber se você está investindo bem seu dinheiro. Medo de que seu carro possa ter falhas ocultas ou que, com o tempo, isso possa se tornar uma dor de cabeça cara e difícil de administrar. É uma decisão que não pode ser tomada de qualquer jeito. Comprar um carro usado é, em muitos casos, uma ótima ideia. Pode ser uma opção mais acessível. Ele permite que você obtenha um modelo que, de outra forma, seria impossível comprar novo. E se você escolher com cuidado, pode encontrar verdadeiras joias automotivas a preços razoáveis. Mas não vamos nos enganar. O mercado de carros de segunda mão é vasto, complexo e cheio de armadilhas para compradores inexperientes. Vendedores, tanto particulares quanto revendedores, conhecem as estratégias. Eles sabem como fazer um veículo parecer melhor do que é e entendem que muitas pessoas chegam com pouca informação. Se você não tomar as devidas precauções, poderá acabar com um carro com sérios problemas mecânicos, quilometragem falsificada, histórico duvidoso ou condições legais confusas. O objetivo deste vídeo é ajudar você a evitar as armadilhas mais comuns. Vamos falar dos 10 erros mais comuns ao comprar seu primeiro carro usado. Erros cometidos por pessoas que chegam com pressa, sem investigar, sem ter clareza sobre o que estão procurando. Ou com a ideia errada de que qualquer coisa barata é uma boa compra. Esses erros podem te custar dinheiro, tempo e muita frustração. O pior é que costumam ser bem fáceis de evitar se você souber no que prestar atenção e parar para fazer as coisas com calma, análise e boas informações. Erro número 1. Não definir um orçamento realista. Um dos primeiros grandes erros ao comprar seu primeiro carro usado é não ter um orçamento claro e realista desde o começo. Muitas pessoas entram no mercado sem um valor máximo de gasto em mente, o que faz com que sejam facilmente seduzidas por veículos que estão fora de seu alcance ou acabem gastando mais do que realmente podem pagar. O orçamento é a bússola financeira que vai te guiar durante todo o processo, evitando que você tome decisões impulsivas. Para definir um orçamento realista, você deve considerar não apenas o preço de compra do carro, mas também as despesas subsequentes que inevitavelmente surgirão. Considere todos os custos associados ao veículo. Não gaste todo o capital na compra, sem fundos para mantê-lo. Um carro usado, não importa quão bem conservado, pode precisar de ajustes ao longo do tempo. Não adianta gastar todo o seu capital inicial na compra, se depois você não tiver fundos para manter o carro em condições ótimas. Além disso, é importante lembrar que ao financiar um carro, se você fizer isso com crédito, não se deixe levar por parcelas baixas sem avaliar o impacto total do financiamento. Um pagamento mensal pode parecer administrável, mas se você somar os juros e o prazo total, poderá acabar pagando muito mais. Seja realista com sua situação econômica e não se endivide além do que consegue administrar com tranquilidade. Erro número 2. Não pesquisar o tipo de veículo adequado. Outro grande erro é não reservar um tempo para pesquisar o tipo de carro que realmente atende às suas necessidades e estilo de vida. Antes de visitar concessionárias ou ver anúncios online, pergunte-se, para que você vai usar o carro com mais frequência? Você usará para viagens urbanas curtas, viagens longas, terrenos montanhosos ou talvez uma combinação de usos. Se você tem uma família, pode precisar de espaço para vários passageiros e bagagem. Se você mora em uma cidade com ruas estreitas, um veículo compacto pode ser a melhor escolha. Considere também a eficiência de combustível, a disponibilidade de peças de reposição, a reputação da marca e o custo de manutenção. Alguns modelos exigem peças mais caras ou oficinas especializadas, o que aumenta os custos a longo prazo. Pesquise as características de diferentes modelos, leia avaliações de outros proprietários e consulte mecânicos de confiança. Quanto mais informação você tiver, mais acertada será sua escolha. Lembre-se de que seu primeiro carro não precisa ser o mais luxuoso ou o mais potente. O importante é que atenda às suas necessidades diárias e se encaixe no seu bolso. Com uma boa pesquisa prévia, você vai evitar se arrepender poucos meses depois por ter escolhido um carro que não se adapta bem à sua realidade. Assim, você vai definir de antemão uma faixa de modelos e tipos de veículos aos quais prestar atenção, evitando perder tempo com opções que não te convêm. Erro número 3. Esquecer a importância do histórico do veículo. Um carro usado chega até você com um passado. Pode ter tido um ou vários donos. Sofrido acidentes, reparações importantes ou um uso mais exigente do que o normal. Um dos erros mais sérios é não revisar cuidadosamente o histórico do veículo antes de comprá-lo.
Ter um relatório detalhado do histórico é crucial para avaliar o estado real do carro e antecipar possíveis problemas futuros. Em muitos países, existe a possibilidade de solicitar um relatório do histórico do veículo através de entidades oficiais ou empresas especializadas. Esses relatórios geralmente incluem informações sobre proprietários anteriores, quilometragem registrada em inspeções passadas, relatos de acidentes, ônus, dívidas pendentes e qualquer outra ocorrência que possa afetar o valor ou o desempenho do carro. Se o vendedor estiver relutante em fornecer esse tipo de informação ou der desculpas, esse é um sinal de alerta que você não deve ignorar. Conhecer o histórico ajuda você a identificar inconsistências de quilometragem, possíveis fraudes, como redução generalizada de quilometragem, reconstruções após acidentes graves e outros detalhes que podem afetar sua compra. No final, o histórico te dá uma visão clara e te permite tomar uma decisão com mais tranquilidade, sabendo que o carro não esconde surpresas desagradáveis. Erro número 4. Não revisar o estado mecânico antes da compra. Outro erro comum é deixar de lado uma inspeção mecânica completa antes de fechar o negócio. Por mais bonito que o carro pareça por fora, você não sabe o que se esconde debaixo do capô se não for revisado por um especialista. Um mecânico de confiança é seu melhor aliado nessa etapa. A experiência dele permitirá detectar problemas no motor, no sistema de freios, na suspensão, na transmissão, entre outros componentes-chave. A inspeção mecânica deve ser completa. Que revisem o estado da bateria, o desgaste dos pneus, a integridade do chassi, possíveis vazamentos de líquidos e o estado dos sistemas elétricos. Também é importante levantar o carro em um elevador para examinar a parte de baixo, já que ali podem aparecer sinais de corrosão, vazamentos ou outras falhas que não são visíveis a olho nu. Embora contratar os serviços de um mecânico implique um custo adicional, esse investimento é extremamente valioso. Erro número 5. Não fazer um test drive completo. O teste de direção não é uma mera procedimento. É uma oportunidade inestimável de sentir o carro, perceber como ele se comporta na estrada, como o motor, a direção, os freios e a suspensão respondem. Pular essa etapa ou fazê-la com pressa é um erro que pode sair caro. Um veículo pode ficar perfeito nas fotos e ficar bonito estacionado, mas quando você o coloca em movimento, eles podem ficar expostos. Problemas que não são visíveis a olho nu. Durante o test drive, preste atenção a quaisquer ruídos estranhos, vibrações suspeitas ou resposta tardia do motor. Observe como a direção se comporta, se o carro tende a puxar para um lado, se os freios respondem com firmeza ou se você nota algum solavanco. Também verifique se todos os sistemas internos estão funcionando corretamente. O ar-condicionado, o aquecimento, as luzes, os limpadores de para-brisa, o rádio, as janelas elétricas, entre outros. Não se limite a um percurso curto. Tente dirigir em diferentes condições. Rua, avenidas, se possível, rodovias, e preste atenção em como o comportamento do carro muda em cada ambiente. Se você sentir alguma dúvida ou desconforto, não ignore. Essa é a sua oportunidade de conhecer o carro a fundo e garantir que ele se sinta bem. Se o vendedor não te permite fazer um test drive ou te limita a poucos minutos em baixa velocidade, considere isso um sinal de alerta. Erro número 6. Deixar-se levar apenas pela aparência externa. É muito comum que um comprador inexperiente se deixe levar pela pintura brilhante, a carroceria sem arranhões e o interior bem apresentado. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Um carro pode estar impecável por fora e ser um desastre mecânico por dentro. A estética é importante, claro, mas não deve ser o fator decisivo na sua compra. Alguns vendedores investem numa limpeza e polimento minuciosos antes de mostrar o veículo. Isso faz com que pareça bom. Mas isso não garante que o motor esteja em bom estado ou que a transmissão funcione sem problemas. Inclusive, podem maquiar pequenos defeitos para atrair o comprador inexperiente. Por isso, não confie apenas no que seus olhos veem. Como mencionamos antes, a inspeção mecânica e o test drive são fundamentais. Além disso, analise se o carro foi repintado recentemente. Uma troca de pintura não é algo ruim em si, mas pode indicar que se quis esconder danos por batidas ou corrosão. Observe as articulações, portas e capô em busca de diferenças sutis no tom da pintura ou no alinhamento. Em resumo, valorize a estética, mas não a torne seu principal critério, porque o que realmente importa é que o carro funcione bem e seja confiável a longo prazo. Erro número 7. Não levar em conta o custo de manutenção e peças de reposição. Comprar um carro usado significa aceitar que, em algum momento, você vai ter que investir em manutenção e reparos. Um dos erros mais comuns é não pesquisar antecipadamente os custos associados ao modelo que te interessa. Alguns veículos exigem peças mais caras, têm motores mais complexos ou são menos comuns, o que dificulta encontrar peças a preços razoáveis.
Antes de fechar a compra, converse com mecânicos de confiança ou pesquise em fóruns e grupos de proprietários do mesmo modelo. Verifique quais são os reparos mais frequentes, os preços aproximados das peças e a disponibilidade de oficinas especializadas. Se o carro for importado e as peças forem difíceis de obter, cada visita à oficina pode ser uma odisseia cara e lenta. Por outro lado, alguns modelos populares têm peças de reposição abundantes e baratas, o que facilita a manutenção. Ao incluir o custo de manutenção na sua avaliação, você pode ter uma ideia mais realista do verdadeiro custo do veículo a longo prazo. Não se deixe levar apenas pelo preço de compra. Um carro que parece barato pode ficar caro se você tiver que investir quantias significativas em reparos em poucos meses. Um cálculo realista do custo total de propriedade vai te ajudar a escolher com critério e evitar surpresas desagradáveis. Erro número 8. Não verificar a documentação legal e as pendências. Nunca subestime a importância da documentação do carro que você vai comprar. Um erro comum é ignorar a verificação de que o veículo não possui multas pendentes, bloqueios legais, ônus ou dívidas fiscais. Se você não verificar esses aspectos, poderá se deparar, após a compra, com a desagradável surpresa de que o carro não poderá ser transferido para seu nome ou que você terá que assumir dívidas de outras pessoas. Antes de fechar o negócio, peça o relatório oficial do veículo às autoridades competentes. Verifique se o número de identificação do veículo VAN coincide com o dos documentos. Certifique-se de que o carro está em nome do vendedor ou que ele possui a documentação necessária que comprove seu direito de vendê-lo. Não se contente com cópias dos documentos. Peça para ver os documentos originais. Se você notar inconsistências, dados faltantes ou perceber que o vendedor não consegue justificar algum aspecto legal, seja prudente. A segurança jurídica é fundamental para evitar dores de cabeça no futuro. Um carro usado com problemas legais pode ser apreendido ou, no pior dos casos, registrado como roubado. Uma verificação legal meticulosa te poupa problemas e garante que a compra seja feita com total transparência. É o número 9. Comprar de cara sem comparar as ofertas. A impaciência é uma má conselheira. Um erro muito comum é comprar o primeiro carro que parece se encaixar no que você procura, sem se dar o tempo de comparar várias opções. O mercado de carros usados é enorme, e é bem provável que existam muitos veículos semelhantes ao que te interessa, em condições diversas e a preços diferentes. Dedique um tempo para a busca, compare anúncios online, visite diferentes vendedores. Participe de feiras de carros usados, se possível. Quanto mais informações você reunir, melhor será sua capacidade de entender o verdadeiro valor do carro no qual está interessado. Veja a oferta, os preços médios para o mesmo modelo em condições semelhantes, e tenha paciência. Se você sentir que o vendedor está pressionando você dizendo que esta é a oportunidade da sua vida, ou amanhã não estará mais disponível, não caia na armadilha. Comprar um carro é uma decisão importante e não deve ser tomada de ânimo leve. Comparar várias ofertas permitirá que você veja a faixa de preços, a condição geral dos carros e as condições de venda. Assim você poderá identificar facilmente se um carro está supervalorizado, ou se há um em melhor estado a um preço mais razoável. Além disso, conhecer o mercado te dá uma posição mais forte na hora de negociar o preço final. Erro número 10. Não negociar o preço e as condições da compra. Por último, um dos erros mais caros é não negociar. Muitos compradores, especialmente se são de primeira viagem, se sentem desconfortáveis ao negociar. No entanto, negociar faz parte do processo de compra de um carro usado. Raramente o preço inicial é fixo. E o vendedor geralmente deixa uma margem para a negociação. Antes de começar a conversa sobre preços, faça sua pesquisa. Você sabe o valor de mercado do modelo, quaisquer reparos que você precise fazer e as condições do veículo. Se você detectou um pequeno problema mecânico ou a necessidade de trocar pneus, use esses dados para justificar um desconto. Mantenha uma atitude educada e respeitosa, mas firme. Você não tem nada a perder ao tentar. O pior cenário é que o vendedor mantenha o preço inicial.